Ok, então encontrei outro problema aqui. Vamos tentar resolvê-lo. O enunciado é bem grande. Tá, ok. Deixa eu só reposicionar isso aqui. Minimum number of arrows to burst balloons. Okay, there are some spherical balloons taped on a flat wall that represents the XY plane. The balloons are represented as a two-dimensional integer array points where points I means X start and X end, being array that denotes a balloon whose horizontal diameter, 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 não sei como falar, stretches between X start and X end. Ok. You do not know the exact Y coordinates of the balloons. Arrows can be shot up directly, vertically in the position in the positive Y direction from different points along the X axis. A balloon with X start and X end is burst by an arrow shot at X if X start is between, I mean, if X is between X start and X end. There is no limit to the number of arrows that can be shot. A shot arrow keeps traveling up infinitely, bursting up any balloons in its path. So it's basically some range query problem where então, isso é um programa que a gente tem que fazer, contar, na verdade, o número de flechas que a gente usaria para acabar com o máximo de balões possíveis. Sendo que esses balões só nos importa para eles o diâmetro e a posição no eixo X. Então, a altura dele não importa muito porque o nosso arco e flecha vai ao infinito e além. Um, um tiro dado vai até o infinito e além, estourando todos os balões nesse caminho, tá? Ele vai dar os, os pontos em que esses balões estão, e eu tenho que retornar o número mínimo de flechas que eu usaria para atirar em todos os balões. Então, o que a gente precisa fazer é, a gente pode testar cada tiro. Não, primeiramente, onde pode ser esse início, onde pode ser esse fim, quais são os limites, né, em que esse balão pode estar, tá bom? Pode estar entre menos 2 elevado a 31 e 2 elevado a 31 menos um, certo? Quantos pontos a gente tem? A gente tem 10 a quinta pontos. Ok. Esse array pode estar vazio? Não, porque tem um no mínimo, um ponto no mínimo. E algum ponto pode ter coordenadas vazias? Não, né?
elas podem ser zero, mas esse array de pontos vai ter tamanho 2 necessariamente. Ok. é, Então, só pegando um caso aqui de exemplo. Não, vou montar o caso. 1 e 4, 4 e 8, 5 e 7. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria de dois arcos, né? Na verdade, duas flechas. Essas duas flechas a gente atiraria uma na posição 4 e outra na posição 5. Pode ser 5, 6 ou 7, na verdade. Então a gente usaria uma flecha para matar esses dois primeiros balões e outra flecha para matar esse terceiro balão. Então a gente usaria duas flechas para esse caso, certo? Ok. Deixa eu pegar um caso aqui para ver se dá certo. Então, esse caso aqui dado na entrada. Nesse caso, a gente atiraria na posição 2 para pegar esse balão e esse. Aí depois a gente atiraria na posição 4 para pegar esses dois balões. Uma boa pergunta é se o array vem ordenado por algum critério. Não tem nenhuma informação sobre isso, mas aqui a gente pode ver que ele não está ordenado sobre nenhum critério visível, né? Então, ele não está ordenado nem pelos primeiros números, nem pelos segundos números. Então, a ordenação pode ser um fator importante para a gente, mas vamos continuar. Então, a primeira ideia que eu tenho é a seguinte. Então, a gente vai iterar por cada balão e a gente, a gente pode. Tava tendo alguma ideia no sentido de somar o fim, quer dizer, o início e o fim em um vetor de acumulado. Então, para todos os valores nesse range desse vetor de acumulado, que existe um balão, eu somaria um. Então, para indicar cada posição, eu somaria um. Quer dizer, para indicar cada balão, eu somaria um. Então, para a gente saber se tem balões que estão sobrepostos, seria bom a gente tirar nesse balão de forma que a gente mate o máximo número de balões possíveis. Acho que um dos problemas dessa ideia, talvez, seria que, como nesse exemplo aqui, a gente teria esse vetor acumulado dessa forma. Um, dois, 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 não.
dois, dois, um. Então seria a posição um tem um balão, a posição 2 tem dois balões, que são esses dois. Posição 3 tem dois balões, que são esses dois. Posição 4 tem dois balões, que são esses dois. Posição 5 tem um balão, que é esse último. Certo? Então, a gente sabe que estourando esse balão aqui, a gente teria que, a gente teria que subtrair o valor desse balão aqui para os próximos e desse balão aqui para os próximos também. Mas, então, percebe que essa ideia aqui, ela não nos diz muito sobre quais balões a gente está matando. Então, eu vejo esse problema nessa ideia, então eu vou tentar outra abordagem. Porque se eu quisesse matar dois balões, eu falaria, ah, tá bom, eu vou tirar uma flecha aqui e ele vai matar dois balões. Só que aí eu não sei até onde vai o range do balão, dos balões que eu matei. Então eu não sei para até onde eu tenho que diminuir daqui e até onde que eu tenho que diminuir daqui. Porque podem os dois estar nessa posição, como podem os dois estar cobrindo uma grande posição, que eu não tenho essa informação dado esse vetor apenas. Então, uma abordagem seria a gente tentar um número de flechas. E com esse tentar número de flechas, a minha ideia seria a gente atira na última posição possível desse balão. Para isso, o array tem que estar ordenado. Então, a gente atira na última posição que esse balão cobre, sabendo que ele é o primeiro a, a terminar. Então, a posição de final dele vai ser a menor possível. E a gente vai atirar nele, porque a gente sabe que não vai ter ninguém para trás dele. Então, a gente atira nele. Ok. A gente atirou nessa posição aqui. Aí a gente olha o próximo balão. Se o começo do próximo balão tiver antes da posição que a gente atirou, então ok, a gente não precisa atirar mais nenhuma flecha. A gente segue pro próximo balão. Se o próximo balão tiver antes, também, o começo dele tiver antes da flecha que a gente tirou, a gente não precisa atirar nenhuma flecha. Caso contrário, a gente atira uma flecha na última posição em que está esse balão. Então, é, eu acho que essa ideia já resolve, na verdade, porque a ideia mais ingênua seria testar todas as posições em que você poderia atirar. Então, a ideia mais inocente seria a seguinte: é, try to burst every no, try to burst balloons in um, a number of positions which can be 1 up to 2 at the power of 10 at the power of 5. Então, a solução mais ingênua, a gente tentaria, todas as posições, a gente tentaria colocar uma flecha. E aí a gente tentaria cada posição. Ah, se eu tirar essa flecha aqui,
e manter essa aqui e fazer o processo. Então, nesse método de escolha, eu teria na verdade, uma solução que seria 2 elevado a 10 à quinta, porque cada posição a gente vai testar ela atirando uma flecha e não atirando uma flecha, com todas as possibilidades com todas as outras possibilidades de flechas atirando em todas as outras posições. Então, dessas posições, a gente pegaria a menor, e isso nos daria o menor valor, porque a gente poderia simplesmente salvar o quantas flechas a gente usou e se deu certo, né? E a gente vai somando, a gente vai atualizando o número conforme esse número vai ficando menor. Mas essa ideia é muito bruta, né, para gente implementar, porque a gente sabe que não vai dar certo. Mas seria mais ou menos isso. Então, a test every possibility. Time complexity would be um, 2 at the power of n. E n é o número de pontos nesse vetor. E para cada uma dessas possibilidades, a gente ainda estaria checando, né? A gente ainda estaria checando se todas as posições foram mortas, né? Então, só para isso a gente já gastaria mais N também. Então, hum, o que a gente poderia fazer tá, essa checagem só para garantir que a minha análise esteja certa, essa checagem eu faria com um vetor de acumulados, em que eu iria acumulando o número de flechas que eu joguei. Aí eu faço para cada balão, eu faço uma chamada. Ah, desse ponto aqui até esse ponto aqui no nosso vetor de acumulados, tem alguma variação? Se não tiver nenhuma variação, significa que não tem nenhuma flecha nesse meio. Então, para checar se tem uma flecha, ele teria que ser maior que zero. A diferença entre esse ponto do acumulado, que é o fim, e o ponto da esquerda do acumulado, que seria o início. Então, a gente fazendo essas chamadas, a gente conseguiria ver em tempo constante, né? Se a flecha estava lá ou não. Mas, como eu disse, ainda assim a gente teria que percorrer todos os pontos do nosso vetor de pontos para fazer essas chamadas no nosso vetor de acumulado, de qualquer forma. Então, isso ainda assim seria n, né? Para cada uma das possibilidades, e a gente precisaria de um espaço auxiliar de tamanho n também. Eita, eu não iniciei o timer. Putz. Tá bom, eu vejo no final do vídeo, então, quanto tempo eu levei. Sozinho, não, calma lá. Então, O de n, de espaço, porque a gente teria que criar um vetor para fazer esse acumulado.
e, consequentemente, fazer a checagem se tem uma flecha naquele meio ali ou não. Então, my second approach is sort by the second value and and um, burst the end of the current point if if uh, the last arrow burst is behind sort by the second value and burst at the end of the current point if the last arrow burst is behind the current begin. Então, que the current. Então, o que a gente está fazendo é a gente está checando daquela forma que eu falei. Então a gente checa se a flecha que a gente está tentando atirar é, na verdade, se a última flecha que a gente atirou, ela está atrás do ponto de início do balão atual, ou se ela está no meio, né? Porque ela não pode estar à frente, porque a gente ordenou os valores pelo valor de final desse balão. Então, a gente garante que nenhum balão à frente vai terminar depois, né? Quer dizer, nenhum balão à frente vai terminar antes do balão atual. Então, dessa forma, a melhor forma de matar esse balão atual é jogando uma flecha no ponto final dele. Então, para esse approach, a gente precisaria ordenar o vetor, o que seria n log n. Precisaria mais alguma coisa. Depois a gente percorreria esse vetor ordenado, fazendo esse processo que eu já mencionei, de ir fazendo a checagem com a última flecha tirada. Então, isso é O de n, então a gente faria mais n, só que como o n é obviamente menor que o log do n, quer dizer, menor que n log n, então a gente considera só n log n. Space complexity. B. Ok, então a gente ordena e a gente não precisa alocar nenhum espaço a mais, porque a gente vai usar o próprio vetor dado para fazer essa checagem dos pontos. Então, o máximo que a gente aloca são variáveis que uma vai ser arrows, que a gente começa em. A gente tem que começar em um, né? A gente tem que começar. Se bem que vamos começar em zero e vamos iterar por todos os bursts, né? Então, last arrow vai ser a posição em que o nosso a última flecha foi atirada. Então, eu vou considerar last arrow sendo 2 elevado a 31
negativo. Porque como o nosso fim é maior necessariamente que o início, e o início tem o mínimo sendo 2 elevado a 31, então a gente pode considerar que 2 elevado a 31 negativo para iniciar, né, seja um bom número, porque a gente assim garante que a primeira flecha vai ser atirada no primeiro balão possível. Então, desse jeito, a gente não precisa inicializar o arrows com um e verificar a posição do primeiro. A gente pode só iterar pelo array ordenado já. Então, a gente vai ter que ordenar esse array. Então, sort points.beginning points.end. Aí eu vou passar uma lambda function em que a gente recebe os dois valores que estão sendo comparados dentro dessa função. Então, pode ser A, que sem perda de generalidade, né, a gente tem dois elementos que são pontos, né? Então a gente pode point A e aqui a gente tem point B. A gente tem que retornar na nossa função se a segunda posição do A é menor do que a segunda posição do B. Então, dessa forma, a gente ordena do menor para o maior a partir da segunda posição. A gente tem que colocar um ponto e vírgula aqui. Certo, vou só testar para ver se está tudo nos conformes. Ok, não está tudo nos conformes. Ah, tá. Tivemos um overflow aqui, porque aparentemente o int não chega até 31, né? É, porque são 32 bits. Então a gente teria que fazer o seguinte: tem uma variável que chama int min, que é o menor inteiro possível. Então, acredito que seja menos 2 elevado a 31, mas se não for, é menor do que isso, porque é o menor inteiro possível. Beleza? Então a gente vai iterar nesse vetor de pontos. Então vou fazer um for each point in points for every point start, chama de xstart, que nem ele chama, point zero and xend point one. Então if last arrow, se ele for menor, então que significa que a gente tem que usar uma outra flecha. Então, se a última flecha tirada tiver antes da posição de início do balão atual, então ele não consegue estourar o balão atual. Então, o que a gente faz é, a gente atualiza o arrows para mais um e atualiza o last arrow
para posição de final, que seria o X-end. Certo? Só testar se isso aqui roda. Ok, ele está reclamando que eu tenho que retornar alguma coisa. Vou retornar já nosso arrows. Vamos tentar rodar. Ok, passou nos casos do teste. Certo. Vamos tentar enviar. Ok. Bom, que nesse caso aqui, ele tá dando zero porque ele tá usando o menor inteiro possível e o menor inteiro possível é, não tem como ser menor, né? Então, eu vou ter que realmente iniciar o last arrow com zero, com um, e o, a po- o last arrow vai ser points um, que vai ser o final do primeiro balão que a gente vai atirar. Então, na verdade, points na posição zero e o final dele, que é a posição 1. Então, isso aqui a gente não vai poder usar mais. Era só por uma questão é, por uma questão de não ter que ficar declarando mais coisas, mas no fim é necessário para esse caso. Não sei que a gente usasse long long, né? Mas aí seria matar uma formiga com canhão. Então, vou chamar de points nessa posição. Ok, e a gente começa a partir do segundo, né? Já que a gente já olhou pro primeiro. Tentar rodar de novo. Tá, ele tá acusando algum erro. Value type. Ah, tá. Então aqui tem que ser vector. Um vector de int, que são dois pontos, né? Um vetor de pontos. Tentar enviar novamente. E passou com um tempo aceitável, mas acho que a gente consegue fazer um pouquinho melhor. Só de não precisar copiar esse cara aqui, porque fazer cópias desse vetor é um pouquinho custoso, né? Então, quanto menos a gente fazer cópias, a gente menos usa memória e gasta menos tempo também. Então, aqui eu já estou passando tudo por referência. Vou testar novamente. Passando os casos de teste. Vamos testar para casos maiores. Ok. Aí ficou mais aceitável. Então, 54 milissegundos é bem pouco. E a solução roda no tempo, na complexidade que
Acho que era a esperada. E é isso.